bem, de volta a Brasília, o ministro da Educação, Vitor Godoy, e o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, participaram de uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre as denúncias contra o Ministério da Educação. Acompanhe com Bruno Pinheiro. Em audiência na Câmara, os ministros da Educação, Vitor Godoy, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, minimizaram as denúncias no Ministério da Educação. Rosário disse que os indícios de irregularidade foram relatados à CGU pelo MEC em agosto de 2021. Eu acho que existe caso de corrupção de pessoas. Se essa pessoa faz parte do governo, a gente investiga. E só existe caso de corrupção. Eu posso falar que corrupção, no sentido lato, no sentido senso, o que é corrupção, se é só receber propina, se é utilizar outros atos. Então, assim, dentro de uma complexidade do tamanho do que pode ser um conceito de corrupção, a gente só garante que tem corrupção depois que a gente tem a pessoa condenada, né? Então temos que fazer as investigações, não dá aqui para aprovar. O que eu tenho aqui até agora é que nós não temos ninguém da alta cúpula, temos aí esse caso de investigação em cima do ministro, não tem mais nenhum caso de ninguém envolvido recebendo propina e coisas do tipo, isso é uma coisa que orgulha bastante. O ministro Vitor Godoy, que era secretário executivo do Ministério da Educação na gestão de Milton Ribeiro, ainda garantiu que o governo não compactua com qualquer caso de corrupção. A relação com o ministro sempre foi de cordialidade, de respeito profissional. Espero que ele esclareça tudo o que aconteceu, só ele, né, pode dizer o que aconteceu, porque como o meu secretário executivo aqui está do meu lado, ele não acompanha 10% das minhas agendas, porque ele tem as agendas dele, e era exatamente isso a forma como eu trabalhava com o ex-ministro Milton. Então espero que ele esclareça tudo o que aconteceu, né, e sempre tive com ele uma relação muito profissional de cordialidade, nunca tendo ele me solicitado qualquer ato irregular, qualquer prática de ato irregular dentro do Ministério da Educação. Na contramão do que a oposição esperava, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu que só dará sequência à CPI do MEC após as eleições. Após reunião com os líderes, Rodrigo Pacheco confirmou que lerá o pedido de abertura da comissão sobre as supostas irregularidades na gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação em plenário ainda esta semana. Mas os trabalhos só devem iniciar depois do segundo turno e deixando pouco tempo para a conclusão das investigações antes do recesso de fim de ano. O entendimento da ampla maioria dos líderes partidários do Senado Federal, alinhados ou não com o governo, até senadores e líderes muito independentes em relação ao governo, ponderaram que, de fato, nesse momento, às vésperas do recesso parlamentar e depois, já no período eleitoral dos meses de agosto e de setembro, não seria conveniente a existência das comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal. Em meio a ressalvas de Rodrigo Pacheco em relação à abertura da CPI do MEC, o senador Randolfo Rodrigues subiu o tom e ameaçou recorrer ao STF caso o presidente do Senado não dê andamento à instalação da comissão. Eu aguardarei até amanhã a leitura do requerimento para instalação da CPI do MEC. Caso não ocorra, não restará, lamentavelmente, à oposição outra alternativa a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Além da comissão do MEC, há 3 outras na fila. Uma sobre obras da própria pasta em gestões passadas que estão paradas e de autoria do líder do governo no Senado, Carlos Portinho. Outra sobre a atuação do narcotráfico no norte e nordeste do país. E uma terceira sobre a atuação de ONGs na Amazônia. 40 segundinhos para cada um dos nossos comentaristas. Cristiano Vilela, que na opinião sua é preciso descobrir realmente, principalmente sobre o MEC, adiar a CPI possivelmente para depois das eleições, foi uma boa escolha? Olha, eu vejo que a realização de uma CPI, de depoimentos em comissão, são elementos muito comuns e dentro da prerrogativa natural do parlamento. Eu vejo que diante de uma denúncia de graves proporções como essa, é muito natural que o parlamento queira ouvir as figuras de destaque da pasta, especialmente naquele período, como o ex-ministro Milton Ribeiro. Eu entendo que, do ponto de vista político, o presidente do Senado, juntamente com os líderes, tomaram uma decisão bastante sensata, até porque o calor do debate eleitoral poderia acabar prejudicando o caminho das investigações e o caminho das análises. Então, eu entendo que é importante investigar. Agora, é algo que pode realmente ser deixado para um período posterior ao período das eleições.
Amanda, mas dificilmente uma CPI como essa seria aberta depois das eleições, porque aí estaríamos quase em novembro, a legislatura acaba em dezembro, é difícil, né? Exatamente, Thiago. Na prática, acaba com qualquer chance da CPI, mas os líderes decidiram em comum acordo, né, tanto partidos de centro quanto de partidos que apoiam o governo, que seria um desgaste para o Senado, que o timing é muito ruim, porque a eleição, além de 1/3 dos senadores concorrem à reeleição, tem outros que são candidatos a governador e tem outros ainda que estão apoiando aliados em seus estados. Então, é um momento de esvaziamento político no Senado e poderia servir de palanque eleitoral para alguns parlamentares. Então, com tudo isso, a CPI acabou esvaziada, dificilmente será implementada, instalada aí depois da eleição, porque o contexto político vai mudar enormemente. Agora, rapidamente, sobre o que o Wagner Rosário, né, o ministro da CGU, e o Vitor Godoy, atual ministro da Educação, disseram, eles minimizaram o grave escândalo, as graves denúncias do MEC, foram descritas no inquérito da Polícia Federal como existente de uma organização criminosa no MEC, com a participação do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores que frequentavam assiduamente o seu gabinete, participavam de várias audiências públicas, de eventos públicos com o ministro, inclusive frequentavam o Palácio do Planalto. Então, é óbvio que é uma denúncia grave que tem que ser investigada, já está em investigações avançadas pela PF, por isso os senadores entenderam que não seria o melhor momento de se envolver nesse caso. Cris, avalia como as movimentações para essa possível abertura de comissão? Alguém se beneficia com esse adiamento? Olha, Amanda, Adriana, primeiro quero responder em relação ao que a Amanda colocou aqui. A CGU tanto não desprezou a denúncia feita, aliás, pelo próprio Milton Ribeiro, enquanto ainda era ministro, quando ele soube das suspeitas, ele mesmo levou para a CGU, tanto a CGU investigou que a Polícia Federal entrou na causa. A Polícia Federal só investiga porque a CGU mandou o pouco que descobriu para a Polícia Federal aprofundar. E tanto a CPI do MEC seria meramente eleitoreira, que quem está esperneando aí é o senador Randolph, aquele que esperneia sempre e que na CPI da Covid fez aquele papelão de tentar imputar crimes ao governo sem trazer provas e até hoje continua sem explicar por que não investigaram o consórcio Nordeste, esses sim, os verdadeiros suspeitos de desvio de verbas no caso da saúde. E se há realmente seriedade no Senado, por que não colocaram para investigar até hoje a questão das ONGs da Amazônia, que está com a CPI aprovada por 31 senadores, um relatório lido desde março de 2019. Só lembrando que Randolph Rodrigues é do norte do país. Deveria ter todo o interesse em descobrir não só como atuam as ONGs da Amazônia, como também a questão do narcotráfico que afeta muito essa região. E pouco se importou com esses pedidos de CPI anteriores. Roberto Mota, como é que fica essa discussão agora em Brasília? Essa discussão é muito séria. Tudo tem que ser levado a sério nas devidas proporções. Não dá para ficar apavorado com uma gangue formada por pastores evangélicos, com a denúncia de uma venda de um carro por R$30 mil e ignorar a denúncia de que o ex-presidente da República estaria envolvido no assassinato de um prefeito e em ligações, tentativa de encobrir ligações com a maior facção de narcotráfico do Brasil. Ora, basta a gente olhar o que está acontecendo na América Latina. O Chile elegeu um radical de extrema esquerda como presidente, é como se eles tivessem eleito Guilherme Boulos. A Colômbia elegeu um ex-guerrilheiro, é como se eles tivessem eleito José Genuíno. Agora a Argentina colocou uma radical de extrema esquerda no Ministério da Economia. É como colocar o Freixo para tomar conta da economia. A chance disso dar certo é zero. O Brasil não pode cometer um erro muito pior e colocar no poder gente ligada a uma facção do narcotráfico.